Você vai ouvir agora uma palavra de fé com o pastor Francisco Ramos. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, capítulo 37, a partir do versículo 3, está escrito assim: E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: Ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molho no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e contou a seus irmãos, e disse: Eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Porventura viríamos eu e tua mãe e teus irmãos inclinar-nos perante ti em terra? Somente até aí. Guarde essas palavras no teu coração. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Senhor Deus e Pai, a tua palavra será agora ministrada. Aqui, Senhor, está o teu povo que precisa da tua palavra. Por isso, vem à tua casa. Vem à tua casa para te adorar. Vem à tua casa para orar, buscar em ti o socorro, mas sobretudo para ouvir a tua palavra, porque é a tua palavra que nos mantém de pé na tua presença. É a tua palavra, Senhor, que nos liberta. É a tua palavra, Senhor, que nos santifica. Lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos é a tua palavra. Fala, Senhor, a todos os teus filhos, Pai, que aqui estão, e também os que estão agora assistindo, acompanhando pelo canal. Deus, que não seja simplesmente o homem a falar, que o homem seja apenas um porta-voz, mas que seja o teu Espírito a falar pela boca do homem, e que tudo, Senhor, seja para a tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda bem forte ao Senhor, bem forte, diga glória a Deus. Tome o teu assento, olhe para a pessoa ao seu lado, diga: por favor, não vamos conversar, mas vamos se ligar com o que Deus tem para a nossa vida hoje. Como tema da mensagem, eu deixo uma breve frase: suporte o processo e viva o propósito. Suporte o processo e viva o propósito. Amados irmãos, quando eu leio a Bíblia Sagrada, eu fico observando e maravilhado devido às revelações e os grandes, profundos ensinamentos que o Senhor nos traz. E estava eu meditando na noite passada dentro desse texto e folheando, observava mais algumas outras mensagens, e aí o Senhor me fez entender uma coisa linda e muito importante. Quando Deus chama uma pessoa
para lhe servir, é porque Deus tem um propósito a realizar ou a cumprir na vida da mesma. Isso aconteceu com Mateus, que estava na alfândega, fazendo ali a coleta dos impostos, e o Senhor ia passando e olhou para ele e disse: segue-me. E ele simplesmente deixa o que estava fazendo e passa a seguir ao Senhor. Da mesma forma, quando o Senhor ia passando a praia, à beira do mar, e ele vê Pedro jogando as redes, e ele diz: Pedro, segue-me. E Pedro larga as redes e passa a lhe seguir. E isto aconteceu com muitos. Se formos para o Antigo Testamento, nós vemos que Deus fala a Abraão: sai do meio da tua parentela, vai para o lugar que te mostrarei. Abraão larga tudo e faz conforme Deus lhe manda. E o mesmo acontece a Moisés. Moisés, sendo criado pela filha de Faraó, seria um neto de Faraó. Posteriormente, quem sabe, não um faraó, um rei na terra do Egito. Mas o Senhor fala ao coração de Moisés, e Moisés rejeita toda aquela mordomia, sai e vai para o deserto de Midian. Isso aconteceu com muitos, mas com muitos. Se eu fosse falar mais um pouco, eu poderia falar de Eliseu. O profeta Elias vai passando, vê Eliseu trabalhando na terra, na agricultura, cultivando a terra. E aí ele lança a capa sobre Eliseu e diz: venha. E Eliseu larga tudo e passa a seguir a Elias. Amados irmãos, o Senhor fez muitos chamados na vida de muitos homens, continua fazendo nos dias de hoje. E todas as pessoas a quem Deus ele chama, a quem Deus ele faz um chamado para lhe servir, é porque Deus tem um propósito a cumprir na vida do mesmo. Volto a dizer, na vida de Mateus, na vida de Pedro, eles foram o quê? Apóstolos, tornaram-se apóstolos. Na vida de Abraão, Abraão se tornou um patriarca, amigo de Deus. José se transformou em um grande profeta, o libertador da nação de Israel. Nós sabemos que Deus realmente cumpriu um propósito na vida dessas pessoas a quem Ele chamou. E nos dias de hoje não é diferente. Só que há um detalhe: todas essas pessoas que Deus chamou, todas as pessoas que Deus chama, e essas pessoas obedecem o chamado, essas pessoas têm que estarem conscientes de que haverá um processo. E esse processo é extremamente importante, porque dependendo desse processo é que o propósito vai se cumprir. Se você olhar direitinho, meditar nos textos das pessoas a quem Deus chamou, você vai ver que na vida de todos eles teve um processo, e processos dolorosos, processos que não foi fácil para eles passar, mas eles passaram. Processos terríveis, mas eles passaram, eles suportaram. E só quando eles conseguem passar pelo processo, suportam o processo, é que o propósito que Deus tem passa a se cumprir. Talvez você hoje esteja passando por um processo doloroso e você não entende o porquê, mas é necessário que você compreenda, e por meio desta palavra o Senhor nos faz compreender. O processo doloroso é para que então o propósito venha a se cumprir. E por que eu li sobre José? Porque José foi mais um dos que foram chamados, foi chamado por Deus e teve que passar por um terrível processo. Você sabe perfeitamente que José era o filho amado de seu pai Jacó. O seu pai não fez nenhuma túnica para os outros irmãos. José fez unicamente para ele, para José, porque o seu pai o amava mais do que a todos. Inclusive o texto que nós lemos nos fala a respeito disso. Mas o texto que nós lemos também mostra que Deus tem um propósito na vida de José, pois os sonhos que ele teve
Esses sonhos que aborreceu seus irmãos quando ele divulgou, quando ele contou. Esse sonho que deixou seu pai um pouco admirado quando também ouviu ele contando. Esses sonhos que ele tinha, que o molho se levantava, os seus irmãos se dobravam. Esse sonho que a lua, o sol, as estrelas se inclinavam. Esses sonhos era Deus mostrando, era Deus revelando o propósito que tinha na vida de José. E para quem diz que o propósito que Deus tinha na vida de José era de exaltá-lo, está enganado. O propósito que Deus tinha na vida de José era para preservar em vida o gênero humano. Porque Deus não tem propósito exaltar o homem. Por que Deus vai exaltar o homem? Não, isso não existe. Deus, ele tinha um propósito na vida de José, que era de fazer de José um governador, e sendo ele governador, ele ia conseguir liderar, e ele ia conseguir manter em vida, em plena seca de 7 anos, toda a humanidade. Esse era o propósito. Mas só que para esse propósito se cumprir, o processo foi doloroso. Quem não lembra do que José passou? Seus irmãos que o aborreciam, na primeira oportunidade que tiveram, lançaram José em uma cova. E se você ler a Bíblia rapidamente, você não vai entender como que aconteceu exatamente aquilo. Mas você lendo a Bíblia, meditando com calma, você vai entrar na história e você vai entender como que foi aquilo. José não foi pego com carinho pelos irmãos e descido aquela cova com carinho. José foi espancado, porque seus irmãos o odiavam. José foi empurrado daquela cova, lá caiu. E José ficou lá, agonizando e certamente com hematomas no corpo, talvez sangrando a boca, não sei. Mas a verdade é que José foi surrado. E na primeira carruagem que passava em direção ao Egito, que eram os mercadores, eles tiraram José daquela cova e eles colocaram José dentro da carruagem, receberam dinheiro, porque venderam a José. José foi levado para o Egito. E aí, você lendo a Bíblia rapidamente, você não vai entrar na história e não vai perceber que José, ele ia na carruagem gritando por socorro, gritando por ajuda, sem entender nada. Mas José sofreu muito, até que foi levado ao Egito. E chegando no Egito, José não parava de chorar, porque ele estava indo para um lugar sem saber que voltaria. Lá no Egito, José, ele é exposto junto com outras pessoas que seriam escravos na terra do Egito. E José, ele é comprado para ser um servo, um escravo na casa de um homem poderoso chamado Potifar. E ali José começa a se aliviar um pouco das dores, porque Deus começa a exaltá-lo na casa de Potifar. José começa a ter regalias ali naquela casa. José, ele começa a administrar a casa de Potifar. Ele começa a ter uma voz dentro daquela casa. Mas não demora, e vem a mulher de Potifar, querendo ter com José um relacionamento que era ilícito, pois ela era casada. José, ele não poderia aceitar aquilo, e por não ter aceitado, José, ele foi mais uma vez e terrivelmente injustiçado. Ele foi caluniado e foi lançado dentro de uma prisão por conta da calúnia que foi levantada. Mas ele não foi simplesmente, carinhosamente levado, conduzido a uma prisão. Ele foi espancado, pois o seu delito era para a morte. Não morreu, mas foi lançado em uma prisão. E ali ele foi muito espancado, ele foi muito judiado. Esse era um processo muito doloroso. Mas lembrando, era necessário que ele passasse por este processo, para que então o propósito viesse a se cumprir. Você sabe o que hoje acontece? Muitas pessoas querem que o propósito se cumpra, mas sem que haja nenhum processo. Muitas pessoas querem que o propósito de Deus se cumpra na sua vida, mas sem derramar uma lágrima, sem sentir uma dorzinha na unha. E isso não é verdade.
não funciona dessa forma. Para todo o propósito há um processo, e o processo sempre é doloroso, sempre nos faz chorar, sempre nos faz gemer, mas é necessário que venhamos suportar este processo, ainda que nos faça chorar, ainda que nos faça gemer. Se nós suportarmos este processo, o propósito vai se cumprir. Agora, se nós não suportarmos este processo, o propósito não vai se cumprir. Eu quero que você compreenda. Talvez hoje você tenha chegado aqui sem estar entendendo o porquê das lutas, injustiças, o porquê da aflição, o porquê de tanta perseguição. Talvez isto seja um processo que você esteja passando, para que logo em breve o propósito que Deus tem na sua vida possa se cumprir, irmão. Escute, a Bíblia fala de um jovem chamado Geazi. Este era um ajudante de profeta. Este seria um profeta. Esse seria o sucessor de Eliseu. Só que Geazi, ele não suportou o processo. Em uma ocasião, ele, para se beneficiar, inventa uma mentira. Chega para Naamã: Naamã, meu senhor, o profeta, rejeitou os presentes que tu tinha, que tu ofereceu, mas acabou de chegar um pessoal lá e eu vim correndo para te alcançar, para que tu entregasse em minhas mãos todos os presentes que ele rejeitou. Naamã entrega. Ele leva os presentes e coloca lá na sua tenda. E quando chega diante do profeta, o profeta diz: por que tu fez isso, meu filho? Mas o que? Por que tu fez? Mas o que eu fiz? Eu estava te contemplando, o meu coração estava contigo. Agora tu ficará leproso. O processo não se cumpriu na vida dele. Ele não deixou o processo se cumprir. Ele queria conforto, ele queria joias, pérolas, dinheiro, ouro, riquezas. Ele não suportou o processo. E aí não se cumpriu o propósito, pois aquele que seria profeta, aquele que seria o sucessor de Eliseu, agora é um leproso. É necessário que compreendamos. Não fuja do processo. Não queira se abster desse momento que em muitos casos dói, faz gemer, faz chorar, mas é necessário. Esteja sempre pronto, esteja sempre disposto, esteja sempre com essa palavrinha na boca: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. Quem sabe o Senhor não tem um grande propósito na tua vida. Quem sabe Deus esteja te preparando para algo grande e você nem sabe o que é, nem passa pela tua cabeça o que poderia, o que possa ser. Fica quieto, aquieta teu coração. Diga apenas isto: eis-me aqui. Diga apenas isto: eis-me aqui. Cumpra, Senhor, em mim o teu propósito. Porque certamente você não vai se arrepender. Se pudéssemos hoje perguntar a esses grandes homens de Deus, cujo nome aqui eu citei no início da mensagem: Pedro, tu se arrependeu de ter passado pelo processo doloroso? Ele ia dizer: não me arrependi. Mateus, tu se arrependeu de ter largado todo o conforto, deixado toda aquela vida confortável de riqueza, luxúria, para passar pelo processo? Não me arrependi. Ele responderia isso. Se pudéssemos perguntar para Abraão: Abraão, você se arrependeu de ter largado a casa de teu pai, saído da tua parentela e andado nos desertos, arriscando a vida para viver o que Deus tinha para ti? Ele diria certamente: não me arrependi. Se saíssemos perguntando às pessoas, nenhuma delas diriam: eu me arrependi.
sofreram, sentiram dores, choraram, gemeram, mas valeu a pena. Quando está sentindo a dor, quando está debaixo da humilhação, a pessoa não ri, a pessoa não salta, a pessoa não comemora, mas quando o propósito se cumpre e a pessoa vê o poder de Deus na sua vida e a pessoa começa a ser usado como instrumento, quando o propósito se cumpre, aí a pessoa, ela diz: valeu a pena ter suportado todo aquele processo. Valeu a pena ter suportado todo aquele processo. Aleluia. Ei, para que você entenda melhor, você, em nome de Jesus, tem um sonho, mas para esse sonho se cumprir, você vai pagar um preço. Quem sabe você tem um sonho de ser um doutor, tem um preço aí a ser pago, e alto é esse preço. Eu poderia fazer esta comparação, preço. Essa noite que tu passa em claro estudando, esses momentos de renúncia, enquanto vê pessoas indo para uma balada, para um passeio, você fica lá com a cara enfiada nos livros, estudando, acordando cedo, dormindo tarde, rejeitando coisas que aparentemente eram boas, diversões, lazer, para estudar. Ei, isto eu poderia dizer um processo. Mas lá na frente, quando você está formado, quando você está ganhando o seu bom salário, com uma vida financeira estruturada, estabilizada, você vai dizer: valeu a pena. Valeu a pena ter suportado o processo. Valeu a pena não ter desistido no meio do processo. Em nome de Jesus Cristo. Observe a Bíblia com detalhes, com calma. E veja se não é assim que o nosso Deus trabalha. Veja se porventura alguém chegou e fez 3 pedidos, e aí na hora aconteceu milagrosamente, em passe de mágica, tudo na vida da pessoa. Não existe isso. Isso é o que a igreja moderna está querendo embutir na mente das pessoas, mas não existe. Isso não existe. Não existe esse negócio de trazer um envelopezinho na igreja, mais tarde lá no caixa lá, na agência bancária, e a conta está repleta de dinheiro. Não existe isso. Isso é o que as pessoas hoje estão querendo embutir na mente da igreja, dos irmãos, mas isso não existe. Tem um processo, irmãos. Não existe esse negócio de a pessoa fez um voto com Deus, fez um propósito com Deus, e no dia seguinte já está pregando, no dia seguinte já está cheio de dom, sendo usado com poder. Não existe isso. Tem um processo, irmãos. Esse processo, ele existe. Se não houver o processo, não haverá o propósito. Amém. E aí, voltando para o texto, nós vamos lá para o capítulo 41 de Gênesis. E aí nós vamos ver o propósito se cumprindo na vida de José. Que coisa linda é quando chega a hora do propósito se cumprir. No versículo de número 39, nós vamos ver que o faraó, ele vai consagrar José a governador sobre a terra do Egito. Porque o faraó teve um sonho e ninguém teve a capacidade de interpretar. Mas trouxeram José, que estava lá na prisão, colocaram diante de Faraó. E Faraó não apenas deu a interpretação, mas como ainda aconselhou. Aliás, José não apenas deu a interpretação a Faraó, mas ainda aconselhou a Faraó o que ele deveria fazer. No versículo de número 39, aí você vê o que Faraó vai fazer a José. Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão inteligente e sábio como tu.
Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo somente no trono. Eu serei maior que tu. Você vê que Faraó está consagrando José, está entregando poderes, autoridade a José. Versículo 41, disse mais Faraó a José: vês, aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou o Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim, pois, sobre toda a terra do Egito, ajoelhai, pois assim, pois, sobre toda a terra do Egito. José, ele foi consagrado. José agora está sobre toda a terra do Egito. Sobre toda a terra do Egito. E aqui eu fico imaginando, eu fico assim, eu fico conjecturando, sabe? José vai naquele carruagem real, e todas as pessoas eram obrigadas a se ajoelhar. Ali era uma consagração. José ia naquela carruagem real, e aí Potifar também, Potifar e a mulher de Potifar se ajoelhando para José. Os soldados que espancaram José na prisão, a mando de Potifar, se ajoelhando. Todos se ajoelharam. Toda a terra do Egito ficou de joelhos para José. E mais na frente, nós vamos ver agora aquele sonho. Você lembra do sonho? Lá no capítulo 45, aquele sonho se cumprindo. Os irmãos de José se ajoelhando. No capítulo 45 e no versículo de número 3, e disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos lhe não puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se então. Disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por mim haverdes vendido para cá, porque para conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Você está entendendo qual é o propósito? O propósito não era de fazer José ficar grande e famoso apenas. O propósito não era de exaltar José apenas, porque tem muito crente que pensa que é assim: Deus tem um propósito de me exaltar. Não, ele tem um propósito. A exaltação vai estar dentro do propósito, mas o propósito não é só de te exaltar. E José está revelando isso para seus irmãos. José está dizendo: foi por isso, para a conservação da vida, que Deus me fez estar no Egito. Seus irmãos preocupados: será que ele vai se vingar do que fizemos? Seus irmãos com medo: será que ele vai nos matar pelo que fizemos? Privamos a ele de tantas coisas, inclusive de viver ao lado do nosso pai. Será que ele vai nos matar, se vingar de nós? Só que José não estava nem olhando para isso. José sabia. Agora José entende: eu estava dentro de um processo. Não foi culpa de vocês. Eu teria que ser trazido para o Egito. Eu estava dentro de um processo. Aquela cova fazia parte do processo. Aquela carruagem dos mercadores fazia parte do processo. Aquela prisão, aquela calúnia da mulher de Potifar fazia parte do processo. Tudo aquilo fazia parte de um processo para que hoje eu vivesse o propósito que Deus tinha na minha vida.
Você está entendendo, irmão? Aqueles momentos dolorosos, aqueles momentos de humilhação, fazia parte do processo. Deus estava falando, aliás, José estava falando para seus irmãos. Se não fosse esse processo, hoje eu não estaria aqui no Egito, e hoje eu não teria como preservar ou conservar o gênero humano em vida. No versículo de número 6, porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega, pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus. José está dizendo o que para seus irmãos? Foi Deus que me lançou daquela cova. Foi Deus que me lançou para dentro daquela prisão. Foi Deus que me levou ao Egito. Foi Deus. E me fez ser escravo na casa de Potifar. Foi Deus. Foi Deus. Foi Deus que me fez gemer. Foi Deus que me fez chorar. Foi Deus. Para que agora Ele cumprisse na minha vida o seu propósito. Não é apenas o diabo que faz o homem chorar, gemer. Quando Deus tem um propósito na sua vida, Deus vai te fazer chorar. Deus vai permitir que venham momentos difíceis, ruins para a tua vida, mas não se preocupa, porque Deus não deixará você ser destruído. É apenas um processo, é apenas uma capacitação, é apenas uma lapidação, para que então Ele possa cumprir o propósito que Ele tem na tua vida, irmão. Amém. Diga graças a Deus. Como que seria? José é tirado do colo de seu pai, é trazido para o Egito, e já colocam ele no trono. Agora tu vai dominar. O processo é quem nos capacita para viver o propósito. O processo é o que nos molda, é o que vai lapidar a nossa vida para vivermos o propósito. É como se você chega na igreja, amém? Chega na igreja, primeiro dia logo, com a vida toda torta. Aí Deus já entrega para você uma empresa multinacional nas mãos, já te exalta. O que vai ser da tua vida? O que tu vai fazer? Não, primeiro vem o processo. Nesse processo, aquele sentimento chamado orgulho, aquele sentimento chamado vaidade, tudo isso vai ser tratado. Aí depois Deus te coloca no lugar de destaque que Ele tem para você. Você está entendendo, irmão? É necessário que haja esse processo para em seguida vivermos o propósito que Ele tem para a nossa vida. Amém? Quantos acreditam que o Senhor tem um propósito para a sua vida? Diga glória a Deus. Então se coloca de pé em nome de Jesus. Oh, aleluia. Se coloca de pé aí no seu lugar em nome de Jesus.